Fala pessoal, tô aqui mais uma vez e hoje eu vou falar um pouquinho da minha história de quando eu comecei a guardar dinheiro. Eu vou falar exatamente o que eu fiz, o que virou minha chave, e eu vou falar mais uma vez a minha referência maior em finanças pessoais foi o Thiago Negro do Primo Rico. Foi no curso dele que eu tive um mindset realmente para a educação financeira, de como fazer para ter minha reserva de emergência. E isso tudo começou no ano passado, em 2020, em relação à minha educação financeira. Para quem não sabe, 2020 foi um ano do meu casamento. Antes da pandemia, exatamente no dia 17 de janeiro, e lá a gente sabe que no período de casamento a gente costuma fazer grandes dívidas, né? Pois é um casamento tudo. Porém as dívidas que eu fiz, eu paguei até março, que era a minha meta, antes de fazer essa minha reserva de emergência. Um ano antes desse, que foi 2019, eu já havia guardado dinheiro, separado dinheiro de pagar todo mês o fotógrafo, porque a gente dividiu em partes, né? A minha esposa com a mãe dela deu uma parte lá do casamento. Quem ajudou realmente na ornamentação e tudo mais realmente foram os pais da minha esposa, por ter condições melhores do que a minha família, né? Enfim, mas eu tive meu esforço, né? E dentro desse esforço, o que eu fiz? Eu já tinha um certo mindset para isso, porque eu já pesquisava muito sobre isso. Antes do ano de 2019, eu fazia faculdade, né? E trabalhava. Eu estava incomodado nessa época, porque nessa época eu não ganhava tão bem quanto hoje. Eu não tinha um bom salário. E eu sempre procurava alguma renda extra, e eu colocava lá no famoso YouTube como fazer renda extra pela internet. E ali começou a minha paquera, o meu namoro com o marketing digital, né? Também não é um assunto que eu vou falar agora, mas isso vai da minha condição, tipo, eu preciso ganhar renda extra fora o meu trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque eu sabia que o salário que eu ganhava, eu não tinha uma certa condição de ter dinheiro para sobrar. Então eu queria ter alguma coisa, eu sabia que eu precisava de algo mais para ter algumas coisas. Eu não pensava de fato em guardar dinheiro nessa época, eu pensava em fazer uma renda por fora para ter um salário melhor, né? Uma condição melhor. E a princípio foi isso que eu pensava, né? Eu pensava renda extra justamente para complementar a minha renda, para eu conseguir fazer certas coisas com a minha esposa hoje, né? Tipo, fazer pro shopping e tal. Esse período era muito apertado, né? Não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Era uma dificuldade muito grande. Eu pegava 2 ônibus para o trabalho, voltava 2 ônibus também. Então, assim, foi um período de muita dificuldade e muito aprendizado, porque eu busquei, né? Então, chegou 2019, eu já havia me formado em junho, foi o meu último período. E dali eu pensei, eu preciso fazer uma renda além disso. Sendo que na faculdade eu já estava trabalhando renda extra, né? Que foi venda de relógio, onde eu trabalhava no mercado. Eu comecei vendendo aqueles braceletes, né? Por ser inteligente, né? E eu comecei vendendo lá, eu vendi 10 de uma vez, na primeira vez. Eu comprava por 25, eu vendia por 80, 100 reais. Nessa época o pessoal não conhecia tanto, não tinha tanta propaganda quanto hoje com a internet. Então eu consegui ganhar um bom dinheiro nessa época aí. Sendo que eu ganhava esse dinheiro pra pagar, assim, às vezes um luxo, sair com minha esposa, sair para um cinema, pro shopping, comprar uma roupinha legal, a qual eu não tinha. Então passou, eu me formei, poxa, agora eu vou pensar realmente em ganhar renda extra. Eu tava pensando em renda extra, mas eu tava perto de me casar, então era muito difícil, né? A renda extra que eu tava buscando agora era justamente para inteirar o meu casamento. O que eu fazia nessa época? Nas minhas folgas, né, eu morava perto do aeroporto. Nas minhas folgas eu ia vender nas lojas no aeroporto sanduíche natural, limonada, docinhos, né? Minha mãe fazia para mim algumas coisas para eu ir vender. E eu conseguia, tipo, tirar uns 70, 80 reais de lucro para mim livre nesses dias. E vendia também trufa para complementar isso lá, isso na faculdade, no aeroporto e também no mercado. Eu consegui inserir isso lá, entendeu? Para os clientes, como eu conheci e tudo mais. E
eu conseguia fazer uma boa renda por fora, justamente para juntar dinheiro para o meu casamento. Sendo que esse ciclo durou até o fim do ano, né? No final das contas, todo o dinheiro que eu peguei foi justamente para pagar essas coisas, né? O meu salário já era melhorzinho depois que eu me formei, né? Já tinha aumentado um pouquinho. Fora isso, eu estava ainda mesmo assim buscando renda extra por conta do meu casamento. E depois de casado e tudo, acho que passou minhas dívidas em março. Março foi quando começou a pandemia e fechou tudo. Então a gente ficava mais em casa. Foi quando eu acompanhei muito as lives que tinha, que entrou na moda essas lives. E eu acompanhava muito o Thiago Negro, isso desde antes do lockdown, da pandemia. Sempre fui muito fã, né, dos conteúdos dele. E ali eu assistindo, junto com um amigo meu que morava em Minas Gerais, hoje já mora em Recife novamente. Ele comprou o curso Primo Rico e me deu o acesso para pagar um curso que era, se não me engano, era R$4.000 a mentoria dele. E ali mudou a minha chave mental, porque até então eu pensava em ter um dinheiro, pensava assim em guardar uma merreca, né? Ouvia falar assim em fundo de emergência, mas eu nunca procurei praticar. E foi a partir dali que eu comecei a ter uma base, uma estrutura de mentalidade para entender o porquê de tudo isso em relação à minha vida, à minha situação, à minha condição. E foi dali que eu comecei a focar. Eu comecei a focar, a partir de março, vou fazer minha reserva de emergência de 6 meses, até o fim do ano. Minha meta foi essa. Mas a minha reserva de emergência não foi só do meu salário. Eu sempre procurei fazer renda extra. Nesse período de março até dezembro, eu entrei no marketing digital, vendi alguns cursos na internet, inclusive por esse canal meu do Instagram. Dava certo, mas assim, eu não tinha tanto tempo por trabalhar muito. E às vezes vinha clientes falar comigo e eu não tinha como dar acesso, e quando eu falava o cliente já estava desinteressado e era muito difícil. Então passei por produtos físicos, que deu certo lá atrás, né? Como eu falei pra vocês aí. Deu certo a venda de produtos físicos. E a partir daí eu vou focar em vender produtos físicos para complementar minha renda. A meta era em torno de R$400, R$500 por mês, fora o que sobrava também no meu salário, que a partir de então já estava sobrando um certo dinheiro. Isso depois de março, porque até março fiquei muito apertado por conta do casamento. Eu consegui criar um hábito de conseguir guardar todo mês uma quantia para eu chegar lá no fim do ano com a minha reserva de emergência montada. E o meu foco foi justamente esse, estudar apenas isso. Então eu consegui chegar no fundo de emergência no fim do ano. Hoje eu já tenho um outro projeto. O que eu vou falar para você? Como você fazer para guardar o seu fundo de emergência? Você começar. Se você ganha R$1.000, mas é pouco, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que. Você tem que fazer alguma coisa para você tirar R$200 a mais. Vai tendo uma adaptação àquele processo que você está fazendo para você ganhar mais. Se você acha que é pouco 200 já, você achar, pô, tá pouco de guardar R$200, eu vou fazer R$400. Isso vai te tornar um hábito muito grande de você querer buscar mais, ou então trabalhar menos e ganhar mais. Você com o capital, você vai poder vender outro tipo de produto que te dê um lucro maior e te resume tempo, né? E isso vai te dar um certo tempo para você fazer até uma outra renda além daquela. Mas isso fica para um outro vídeo aí que eu vou falar para vocês. Então é esse o mindset que eu tô dando para você. Eu sei que é complicado, no começo a gente vai sempre procurar uma desculpa, alguma coisa. Pô, eu não tenho tempo, eu faço faculdade, eu estudo, eu moro longe, eu não tenho carro e o meu acesso é ruim. Como eu já falei num certo vídeo, procure criar solução para o problema e não ver problemas, porque os problemas servem para a gente solucionar. Se você quer saber um pouquinho mais, acompanhe o Thiago Negro, Primo Rico. Ele tem feito lives todos os dias às 5 e 6 da manhã. Ele tem falado sobre os Vikings, e tem sido muito interessante. Eu tenho acordado muito cedo todos os dias, tem sido muito cansativo, mas também muito proveitoso. Então aproveitem para acompanhar. Se você quiser, eu posso mandar o link, fale comigo que eu mando o link para você quando estiver ao vivo lá. E a gente pode acompanhar junto e conversar aqui. Você pode falar comigo pela bio, acompanhe lá e você vai ver
falando as histórias dos vikings, quando eles entraram para a guerra, eles não tinham como retornar, eles tinham que ir até a morte. Era como se fosse um legado para eles. Então faça da sua vida um legado, faça da sua vida uma história para que uma outra pessoa se motive em você. Tá bom? Então esse é o recado de hoje, e falando um pouquinho sobre como você conseguir montar a reserva de emergência. Eu espero que vocês tenham compreendido. Me dê feedbacks aí do que você tem achado dos vídeos e o que eu posso melhorar. Eu estou recomeçando a postar os vídeos. É uma luta muito grande porque é uma correria a minha vida, mas a gente vai se adaptando ao processo e com certeza isso vai ter um retorno lá na frente de tudo que eu tenho plantado aqui. Então até logo, a gente vai se falando por aqui. Um abraço a todos. Foi.